Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com a formatação condicional e hoje a gente vai trabalhar com realçar regra. Bom, nessa opção, o que a gente vai estar aplicando? Na verdade, nós temos uma planilha aqui e nessa planilha nós temos aqui os veículos, por exemplo, na primeira coluna. Temos as opções aqui de cor, por exemplo, preto, branco, cinza e etc. E aí a gente tem um combustível. Com base nessa informação, tudo que aparecer aqui, por exemplo, gasolina, a gente vai usar essa legenda como referência e a informação deve ficar verde. Tudo que for definido aqui como álcool, a gente vai definir aqui amarelo. Flex, por exemplo, vermelho. E assim por diante. Então você vai perceber que essas informações elas são alteradas de acordo com a cor. Então aqui na parte interna aqui, a gente pode estar utilizando a cor para estar definindo essa formatação condicional. E isso também pode ser aplicado aqui nos valores também, né? Então, se você quiser definir uma certa quantidade e ele, a partir de, né? A partir dessa informação ou abaixo dessa informação, vai ser um padrão de cor. Então, isso aqui é bem interessante, você aplicar essa formatação condicional baseada numa informação igual, né? Igual àquela informação, por exemplo, gasolina, álcool ou flex. Bom, como a gente já tem isso aqui aplicado, o que a gente vai estar fazendo? Vamos tirar essa formatação e vamos aplicar usando essas regras aqui. A gente está aqui no menu página inicial, ele apareceu aqui, mas é porque eu cliquei no Ctrl, não tem problema, é só clicar fora. Menu página inicial. Aqui na parte superior nós temos aqui formatação condicional. E aí a gente tem a opção de realçar regras, né? E nessa opção de realçar regras da célula, nós temos aqui umas pré-definidas, ó, que você pode estar usando também, tá? Mas antes, vamos fazer o processo que eu tinha explicado? Vamos limpar. Então, para isso, ó, primeiro você precisa selecionar toda a área. E aí nós temos essa opção. E aí você tem como definir aqui e limpar, né? Então, ó, limpar regras da célula selecionada. Então, é só a célula que você selecionou, toda a área que a gente definiu ali, ó. E aí ele tira a sua formatação condicional. Ele volta à integridade. E aí vamos entender um pouco mais sobre aquelas regras pré-definidas, só para essa área. Formatação condicional, realçar a regra das células, e a gente tem o maior do que. Essa opção aqui, ó, ela é bem similar ao que a gente vai usar, ó, maior do que a informação. Aqui ele pergunta maior do que um número específico, né? Então, se você está definindo essa opção, ele dá a opção aqui de cor, ó, que você pode estar trabalhando. Vamos cancelar, não vamos trabalhar com isso. Vamos conhecer um pouco mais aqui. E aí temos mais opções aqui, ó. E assim por diante. Nesse caso, a gente vai criar nossa própria regra. Então, vai ser aqui, ó, nova regra. Aqui dentro a gente tem a opção de formatar apenas células que contenham a informação, que é um texto específico, aí a gente tem as variações aqui, ó, não contém, começa com, termina com, que contém essa informação. Então, a gente pode definir a informação que está aqui na própria célula, ó. Então, eu posso usar essa referência ou digitar aqui dentro da estrutura também, se caso eu não tiver essa informação aqui. Nesse caso, sim, eu já tenho ela aqui, ó. Então, eu vou formatar. E qual vai ser a formatação que eu devo aplicar aqui, nesse caso, ó? Então, eu vou formatar aqui, ó, vou clicar aqui nessa opção. Então, eu quero formatar o preenchimento, no caso, o fundo verde e a letra verde também. Então, fonte primeiro aqui, aí eu vou definir a cor que eu pretendo usar, no caso vai ser um verde mais escuro. E aqui eu tenho a opção de preenchimento, que é a área da célula, e vou colocar só um tom de verde bem clarinho, e dou um OK. Aqui ele me mostra, ó, uma pré-visualização de como essa informação vai aparecer para mim. Então, tudo que tiver nessa área aqui, tiver a palavra gasolina, significa que ele vai formatar com esse preenchimento e com essa cor. Vou dar um OK. E ele já define isso para a gente. Ah, mas isso aqui é porque eu acabei de aplicar. Sim, porque ó, a informação está exatamente igual. Se eu fizer uma pequena alteração aqui nessa escrita, automaticamente ele não vai funcionar, porque as palavras devem estar exatamente iguais, tá? Da mesma forma, vamos fazer para os demais. Seleciona a área que você precisa. Você vai lá em cima em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham texto específico, contenha essa informação. Ó, quando eu clico aqui, ele deixa que eu selecione aqui. Não significa que eu não posso vir aqui e escrever a palavra, né? A própria palavra álcool, por exemplo, né?
E aqui no botãozinho abaixo, formatar, vou definir aqui a opção que eu preciso trabalhar, nesse caso aqui é a fonte de início, vou definir aqui a cor, no caso variação, pode ser até um laranja aqui, ó. E aqui em cima eu posso trabalhar aqui com o preenchimento. Nesse caso, da mesma forma que o anterior, eu estou definindo sempre a fonte mais escura e um preenchimento mais clarinho. Então eu vou dar um OK, uma pré-visualização do conteúdo, a informação está OK e dou OK para confirmar tudo isso. Bacana, já defini a formatação. Da mesma forma que o anterior, já vou manter aqui selecionado, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham texto específico que contenham essa informação, seleciono o local, clico em cima, formatar, e aí eu tenho a opção aqui de fonte, vou definir um vermelho aqui mais escuro, o preenchimento da mesma forma, e aí eu escolho uma variação. Detalhe, aqui não tem um vermelho, então você pode marcar aqui no vermelho, você tem as opções aqui de mais cores, tem o personalizado e aí você pode diminuir o tom, ó. Nota que esse aqui é o atual e esse é o que a gente está criando, ó. Então você pode definir de uma forma aqui, ó, mais claro, não mais claro, mais escuro, tá bom. Dou OK e aí OK mais uma vez. Ele vai mostrar a pré-visualização e OK. Então nós temos aqui nossa formatação, né, com base em uma regra. Quais são as regras? São essas definições que a gente definiu aqui no início, né? Então, dessa forma, você pode estar trabalhando com esse tipo de formatação condicional. Bom, para a gente concluir aqui nossa linha de raciocínio, então a gente trabalhou aqui com realçar regras, né? Então, regras pré-definidas aí. A gente tem uma variação aqui que você pode estar trabalhando também com um tom mais escuro, pode mudar as palavras também, mas fica a critério de você colocar em prática, pega a sua planilha, abre ela e coloca em prática, bom? A gente está concluindo a nossa aula de hoje, a gente trabalhou aqui com formatação condicional, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.